Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a essa aula. Hoje estudaremos um pouco a respeito das placas de circuito impresso, ou PCI. Em inglês a sigla é PCB, de Printed Circuit Board, que é a mesma ideia que a gente tem aqui em português. E nós vamos verificar como que essas placas são construídas na prática, o que a gente precisa para chegar nesse formato final, como que a gente vai ter a questão das trilhas, como que elas se comportam, quais são os tamanhos necessários. Para as ilhas, as mesmas coisas, as questões referentes aos componentes, como que eu vou escolher um componente adequado para colocar ali na minha placa, questão de tamanho, como que eu defino isso a partir de um certo encapsulamento, e vamos verificar também a utilização de um programa chamado Deep Trace, para a gente poder fazer o desenho dessa placa, tanto do diagrama quanto da placa propriamente dita. E é claro que a gente não vai ter uma aula prática sobre isso, devido ao isolamento social, mas vocês já vão conseguir, a partir dessa aula, trabalhar os projetos das placas. E aí, posteriormente, vocês vão fazer algum trabalho que vai envolver a confecção da placa propriamente dita. Para começar, vamos olhar aí o que é uma placa de circuito impresso. Vocês já devem ter esbarrado com alguma placa dessas ao desmontar algum eletrodoméstico na casa de vocês. Então, normalmente, o controle caiu no chão, abriu, aí lá dentro tem uma placa verde cheia de componentes. Aquela placa ali é a placa de circuito impresso. E ela está presente em vários lugares e para várias aplicações. É possível ter circuitos de eletrônica analógica, que são circuitos que trabalham com potências menores normalmente, e é possível usar essas placas para trabalhar com circuitos de eletrônica de potência, que já tem correntes muito maiores, dependendo do tipo de aplicação que ela for utilizada, principalmente em termos industriais. E a ideia dessa placa é fazer a conexão correta entre os terminais dos componentes e garantir ali uma fixação mecânica para eles. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho a placa como uma base, onde eu vou colocar meus componentes, eles vão ficar estáticos, eu vou conseguir uma fixação boa para eles, ela ainda precisa fazer a conexão entre esses componentes. A gente consegue observar aqui nesse desenho da direita os componentes posicionados. Então nós temos aqui resistores, esse maior aqui é o capacitor, tem um capacitor menor aqui num canto, isso aqui provavelmente é um transistor, e aqui nós temos conectores na borda da placa. Então tudo foi fixo na própria placa. E aqui a gente vê a parte de baixo da placa, o cobre dela, que nós temos vários caminhos, várias conexões entre esses componentes, entre os terminais deles. Cada furo desse que aparece aqui na placa é o lugar para a gente colocar um terminal de componente. E aí as próprias trilhas depois já são responsáveis por fazer a conexão entre esses terminais. É claro que vem a questão da solda ainda e tudo mais, mas no primeiro momento é isso que eu quero que vocês entendam, que a placa está aqui para garantir a fixação dos componentes e a conexão entre seus terminais. E é importante lembrar que essa placa de circuito impresso possui configurações específicas para cada circuito que a gente estiver analisando. Então, se eu montei ali um circuito retificador com certas condições, com certos componentes que vão ter um tamanho específico, eu tenho uma placa. Se por algum motivo eu precisar mudar algum desses componentes e o formato for o mesmo, tudo bem, eu posso fazer a mudança e usar a mesma placa. Agora, vamos supor, eu precisei trocar o resistor de 1/4 de watt por um resistor de meio watt. Aí o tamanho do resistor físico mudou, então eu preciso de uma placa nova. Sempre que houver uma mudança de um componente ou do circuito, é necessário então ter uma placa nova para aquele circuito poder funcionar de forma adequada. Então vamos supor, tem a fonte. Agora eu quero montar um amplificador. Agora eu quero montar um filtro eletrônico. Então sempre vou ter uma placa diferente para cada um desses elementos aí, para cada um desses circuitos que eu quero montar. Aqui eu coloquei como exemplo alguns componentes que podem ser utilizados nas placas. E é só mesmo para a gente ter uma ideia do que vai aparecer. E lembrar também que o formato do componente é importante. Ou seja, o encapsulamento dele é importante. Então se eu olho aqui, nesses exemplos aqui eu tenho transistores. Então olha só, são vários encapsulamentos diferentes. Eu tenho esses 4 aqui. Esse aqui também é transistor. Isso aqui também é um transistor. Se não me engano, esses aqui embaixo também são considerados transistores, que a resolução da imagem não está muito legal. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam aqui é que se eu falar simplesmente que eu tenho um transistor na minha placa, não é suficiente. Eu tenho que saber também qual é o encapsulamento dele. Então, olhando lá no datasheet, vamos supor, eu faço uma pesquisa no Google, datasheet do diodo BC548.
Aí nesse datasheet eu consigo ver qual é o encapsulamento dele, ou qual é o package dele que está escrito lá no datasheet. Então é o TO92. Aí eu consigo, com essa informação, fazer a minha placa adequada para comportar aquele transistor ali no final das contas. E aqui também a gente observa outra diferença. Olha só os resistores. Esses 3 aqui são resistores, mas olha a diferença de tamanho. Então se eu faço uma placa preparada para acomodar esse resistor aqui menor e preciso trocar pelo maior, eu vou ter problema depois. E para o restante a gente observa a mesma coisa. Olha só, esses aqui são capacitores, mas esse aqui também é capacitor. E aí, qual formato que eu tenho lá na minha placa que vai receber um ou outro? Eu preciso sempre ter em mente qual é o componente que eu estou utilizando, qual é o encapsulamento dele, para conseguir fazer minha placa de forma correta e depois não ter esse problema, né? Terminei o projeto, confeccionei a placa e na hora de soldar os componentes, eu não consigo encaixar esses componentes na placa porque o tamanho ficou errado. Então, uma preocupação que a gente precisa ter desde o projeto, desde o desenvolvimento do diagrama que vai representar esse circuito, até a gente poder chegar na versão final dele e ele poder operar de fato com do modo aí como ele precisa. E aqui nós temos alguns exemplos de conexão entre os componentes. Como eu falei com vocês, a placa de circuito impresso é o que nós vamos estudar nessa aula para fazer essa conexão entre os componentes. Mas é possível também fazer essa conexão utilizando o protoboard, que nós temos nos laboratórios e que, se não me engano, a gente chegou a usar na primeira aula prática, que foi a única que a gente teve, infelizmente. E esse protoboard, uma grande vantagem dele é permitir que o circuito seja montado e depois desmontado. Ou seja, a gente consegue montar, né, conectar aqui os componentes nesses terminais, nesses furos que ele tem aqui para fazer a conexão. E depois a gente pode tirar esses componentes, depois que os testes forem feitos, as medições, e guardar de novo aí nas gavetas do laboratório. E do ponto de vista do laboratório, de ensaios, ele é muito útil. Mas quando a gente vai para uma aplicação prática, não é interessante usar o protoboard, porque os componentes podem se desconectar de forma muito fácil. E é muito comum a gente ter problema de mau contato também no protoboard. E é claro que a gente não vai ter um protoboard, por exemplo, dentro de um eletrodoméstico, dentro de uma geladeira ou dentro de um controle remoto de televisão. Não vai ser muito adequado ter isso lá. É melhor então a gente já trabalhar com as placas que já tem os formatos específicos de acordo com o circuito que a gente está querendo construir. Outra possibilidade é usar as placas universais. Elas permitem a conexão dos componentes também, só que de uma forma um pouco mais genérica. Como vocês estão vendo aqui atrás, ó, é uma placa que forma uma matriz de furos e ilhas. Cada partezinha de cobre dessa aqui, cada quadradinho de cobre desse é uma ilha. Então a gente pode colocar um componente do lado da parte de cima dela, atravessar os terminais do componente aqui, e na parte de baixo fazer a solda. O problema é que a gente precisa depois fazer a conexão desses terminais por meio de novas soldas. Então nós colocamos aí condutores ou até mesmo o próprio estanho que é usado na solda para fazer a conexão. E isso daí pode gerar um certo trabalho e vai ser difícil depois, se a gente precisar de uma placa igual àquela primeira, para poder chegar numa placa nova, eu vou ter que fazer o processo todo do zero. E por outro lado, a PCI, a placa de circuito impresso, já permite esse projeto ser salvo e depois, se a gente precisar fazer uma placa nova, é só fazer a impressão dela de novo e trabalhar com a corrosão ou com a prototipagem dela em uma máquina chamada prototipadora, que eu vou falar um pouco dela a respeito também. Então é melhor trabalhar com essa ideia dos projetos prontos do que a gente ter que fazer ela sempre do zero, trabalhando aí com a placa universal. É claro que é interessante ter uma evolução em termos de circuito. Eu vou projetar um circuito, eu quero saber se ele está funcionando. Eu posso fazer uma simulação. Depois, na prática, eu quero ver se é necessário fazer algum ajuste. Aí eu posso fazer uma montagem no protoboard, para verificar se está funcionando de forma adequada. Depois que eu montei no protoboard, eu vou levar esse circuito lá para a minha aplicação agora. Eu quero colocar isso aqui para rodar e ver se vai dar certo ainda assim. Posso usar a placa universal. Depois que os testes foram todos feitos, aí eu posso fazer o projeto da minha PCI e aplicar ali todas as vezes que eu precisar a mesma placa. E o projeto da PCI pode ser dividido em duas etapas principais. Primeiro nós vamos ter o diagrama de circuito, que é aquele diagrama que a gente tem estudado ao longo das nossas aulas. Nós temos os componentes e as suas simbologias. Então, batendo o olho aqui, a gente já sabe, isso aqui é um resistor, isso aqui é o símbolo de terra, esse aqui é um componente que nós vamos estudar ainda, que é chamado amplificador operacional, e esse aqui é um capacitor, e aí a gente vai batendo o olho e reconhecendo, porque esses símbolos representam os componentes na prática. E é necessário, primeiro, fazer a montagem do diagrama
e verificar se as conexões estão adequadas. Essa análise é muito mais fácil de ser feita quando a gente está trabalhando com um diagrama, que a gente já tem até mais costume de olhar para ele e já identificar esses componentes e as suas conexões. Depois que o diagrama foi feito e está correto, a gente faz normalmente uma conversão para esse formato da placa de circuito impresso. Então o programa que a gente vai usar, que é chamado DIP3, nós temos aí as duas possibilidades. A gente faz primeiro o esquemático, quando ele estiver pronto, a gente faz a conversão para a placa de circuito impresso. E aí a gente começa a trabalhar com o formato físico dele, ou seja, o tamanho dos componentes é levado em consideração. Porque aqui no meu diagrama, se o R4 é de 1/4 de watt e o R3 é de 1 watt, eles têm diferença de tamanho, mas a simbologia é a mesma. Então não mudaria nada entre R3 e R4 aqui, exceto pelos nomes e valores deles. Agora, quando eu chego aqui na placa, o R3 e o R4 têm tamanhos diferentes. E aí eu preciso que isso esteja muito claro na minha placa, para eu não ter problemas de encaixe desses componentes depois. E é claro que isso daqui já é o resultado final. A placa está sendo colocada aqui sem os componentes. Só aparecem aqui as ilhas, que são as conexões dos componentes, com esses furos aqui, e as trilhas, que são essas conexões entre as ilhas que nós temos aqui também. Então nós vamos fazer o diagrama e a conversão. Chegando aqui na parte de trabalhar com a placa, a gente começa a dispor os componentes da forma adequada, e quando tudo estiver pronto, é só uma questão da gente obter esse diagrama aqui, esse layout da nossa placa. E aí fazer a impressão dele para trabalhar com a corrosão ou com a prototipagem dele. Dentro do projeto da placa, nós vamos precisar trabalhar com ilhas e trilhas. Eu já falei um pouco delas aí para vocês, mas é importante a gente entender isso um pouco melhor. A ilha pode ser chamada também de pad, e é exatamente nela que nós temos o encaixe do componente. Então nós temos normalmente uma área de cobre, essa parte escura aqui é cobre, e o centro dela é o furo, por onde o terminal do componente vai passar. É claro que existem alguns componentes que não trabalham com terminais que vão atravessar a placa, são os componentes chamados SMD, que é de uma tecnologia para montagem na própria superfície da placa. Então essas ilhas para esse tipo de componente não tem um furo. Eu só coloco ele ali em cima, posiciono ele e depois faço a soldagem. Nesse caso aqui, do componente chamado PTH, a gente tem o terminal dele atravessando a placa. Então é necessário que o furo apareça aqui no meio. E aí nós temos duas medidas para cada ilha dessa. Então tem aqui 40 e 25. Quer dizer que a largura do total aqui é 40, da minha ilha é 40, e o furo aqui no meio tem uma largura de 25. E essas unidades que são usadas aqui são os milésimos de polegada. Então uma polegada vale 25,4 milímetros. É só dividir por mil e multiplicar pelo valor que vocês veem aqui, que a gente vai ter o tamanho dessas ilhas e dos furos delas. E a ilha pode ser redonda, igual a gente está vendo aqui, ou quadrado, ou até mesmo retangular. Esse formato aí vai depender do tipo de componente que a gente está usando. Em alguns casos, nós vamos ter aí um componente, um circuito integrado, por exemplo, que tem lá suas ilhas circulares e uma ilha quadrada para indicar o terminal 1 dele, para a gente lembrar a partir de onde que a contagem começa. Então vai depender do tipo de componente que a gente está usando. Outro elemento da placa é a trilha, chamada também de track. E ela é utilizada, como eu falei, para fazer a conexão entre as ilhas que nós temos aí nos terminais dos componentes. E nesse caso aqui, vocês vão observar que ela tem a mesma questão de medida. Esse TH que aparece aqui na frente é exatamente o milésimo de polegada. Então, à medida que eu vou colocando aqui valores maiores, eu tenho trilhas mais largas. E é claro que essa largura da trilha vai depender do tipo de circuito que eu estou utilizando. Normalmente a gente olha qual é a corrente que flui pelo circuito para poder definir o tamanho da trilha que nós vamos usar para ele. E é exatamente o que nós temos aqui. Então, a largura da trilha em mils, que são milésimos de polegadas, e nós temos aqui na frente a corrente que essa trilha vai suportar de acordo com o tipo de placa que nós temos. No caso, o que muda de uma placa para outra, de uma coluna para outra aqui, é a espessura do cobre. Porque nós temos na placa uma camada que é isolante, que normalmente é feita de fenolite, que é uma espécie de papel prensado, ou fibra de vidro, são os elementos mais comuns aí. E junto com essa placa de material isolante, nós temos uma camada de cobre. E esse os que aparece aqui, um os ou dois os, é exatamente referente a essa camada de cobre. Então tá aqui, ó, um os é o quê? É 30 miligramas de cobre por centímetro quadrado. Então se eu tenho
essa primeira placa aqui ela tem uma espessura e essa daqui vai ter uma espessura maior, porque a área continua a mesma, só que eu estou aumentando a quantidade de cobre. Então a espessura desse cobre é maior. E aí, dependendo da espessura do cobre e da largura da trilha, eu terei essas conduções diferentes, no caso, conduções máximas. Então percebam que se eu estiver utilizando uma trilha de 5.000, ou seja, 5 milésimos de polegadas, na placa de 1 oz, ela suporta até meio ampere de corrente. Se eu passar dessa quantidade de corrente, o aquecimento da trilha pode ser suficiente para ela se fundir. E aí a gente perde aquela placa. Porque para fazer uma correção nela vai ser algo bastante complicado. E isso daí pode comprometer também a questão da condução. Então o ideal é colocar sempre uma largura de trilha adequada para o que a gente quer fazer. E de maneira geral a gente usa a trilha o mais larga possível, dentro das condições da placa. E aí a gente já pode contar com ela na prática, né, funcionando de maneira correta. Outra característica importante que a gente precisa observar é a distância entre as trilhas. Isso aqui é importante porque, como as trilhas apresentam potenciais diferentes, se elas ficarem muito próximas, mesmo que não encostem uma na outra, vai acabar acontecendo ali um arco elétrico. Isso aí acontece por causa da diferença de potencial. Se eu tenho ali, por exemplo, uma tomada com 127 volts, ela exige uma distância mínima entre os conectores da tomada, entre os contatos da tomada, para que esse curto-circuito não seja fechado. Porque à medida que a gente vai aproximando, né, peguei ali na tomada, fase e neutro, imagina, peguei os dois condutores. Se eu aproximar um condutor do outro, antes dos condutores se tocarem, vai acontecer um arco elétrico, que é a corrente elétrica atravessando o ar. Chega um certo momento ali que o ar não consegue mais isolar a diferença de potencial se essa distância for muito pequena. Então seria mais ou menos como o caso do raio, que acontece entre a nuvem e o solo. Existe uma camada de ar entre os dois, aquele ar é isolante, mas quando o potencial da nuvem se torna muito elevado, esse ar passa a funcionar como um condutor. E aí acontece o raio, que a gente já viu aí várias vezes, né, um fenômeno natural bem comum. E no caso das trilhas aqui é necessário observar isso. Então, se houver uma diferença de potencial ali, eu preciso me preocupar em deixar uma distância mínima entre as trilhas para não fechar esse curto-circuito. Então, até 30 volts, se eu deixar 0,1 milímetros, eu já consigo fazer a isolação. Aí, normalmente, a gente olha a tensão da fonte. Olha ali, minha fonte é 15 volts. Né? Então, 0,1 milímetros entre as trilhas já está de bom tamanho. Aí, à medida que essa tensão aumenta, eu preciso também aumentar a distância entre as trilhas para garantir que não vai ter nenhum tipo de curto-circuito. Então, olha só, de 251 até 500 volts, a gente tem aí 12,5 milímetros de distância entre elas para impedir esse curto-circuito. Existem infinitas possibilidades de construir um mesmo circuito em uma PCI. Isso significa, vamos supor, que se eu passar um circuito por uma turma desenvolver, cada aluno pode chegar, ou provavelmente vai chegar, a um circuito diferente. Para dois alunos terem exatamente o mesmo circuito, é necessário que eles tenham desenvolvido juntos ou um copiou do outro. Né? Caso contrário, a gente vai ter essa possibilidade de vários circuitos diferentes. E é interessante observar algumas condições que vão tornar o circuito melhor, tanto em termos de funcionamento quanto de montagem, no desenvolvimento aí da placa e da soldagem desses componentes. Então, primeiro, nós precisamos manter os componentes organizados. É interessante aplicar a simetria sempre que possível, de modo a gente ter um circuito ali que vai ser fácil de montar e que gera um resultado visual legal também. Dispor os componentes com ligações entre si o mais próximo possível, para gerar conexões curtas. Então, primeiro, se eu tenho componentes conectados que ficaram muito longe um do outro, eu vou ter uma trilha longa, e isso daí já começa, dependendo do tipo de circuito, a interferir no funcionamento dele. Se for um circuito mais sensível ali, eu tenho uma trilha maior, mais extensa, ela tem um valor de resistência maior também. Então isso pode ser um problema. Agora, se eu tenho essas conexões mais próximas, eu elimino esse problema aí. E outra condição que pode acontecer é se eu tiver componentes conectados aí muito longe um do outro, eu começo a ter dificuldade em passar aquelas trilhas na minha placa. Porque, de maneira geral, a gente vai trabalhar aqui com circuitos que têm apenas uma face. Isso significa que as linhas de cobre não podem se tocar e nem cruzar umas com as outras, né? Nem ficarem muito próximas, igual a gente viu aí na questão do distanciamento. E desse jeito, a gente vai ter esse problema aí, porque se eu tenho trilhas muito longas, eu começo a ter mais dificuldade
em passar essas trilhas no meu circuito. Os dimensionamentos tanto das trilhas quanto das ilhas devem ser adequados aos componentes, ou seja, eu preciso observar a questão aí do tamanho do componente, observar a questão da tensão da fonte, se eu não estou desrespeitando aquela distância mínima entre as trilhas, e aí eu consigo fazer um desenho, né, da minha placa adequado. Como eu falei com vocês, de maneira geral nós vamos trabalhar com as trilhas o mais espessas possível. Então tem ali um espaço sobrando no meu circuito, eu posso colocar uma trilha maior para ele. Nós temos também a questão dos planos de alimentação. É possível colocar aí uma área de cobre na nossa placa para preencher os espaços vazios. E é legal que essa área tenha o potencial do terra. Isso ajuda um pouco na questão de interferências eletromagnéticas que a placa pode sofrer. Então é legal colocar uma área de cobre e que ela tenha ali o potencial do terra, igual a gente vai ver mais à frente. Sempre que a gente tiver o desenho das trilhas, nós vamos evitar ângulos de 90 graus, porque esses ângulos podem representar aí o acúmulo de cargas. E dependendo do que a gente tiver ali no circuito, essas cargas acumuladas, tendo um campo elétrico mais intenso, podem ajudar aí na questão dos curtos-circuitos. Então é importante, na hora de fazer a placa, trabalhar sempre com mudanças de direção com ângulo de 45 graus. Então, em vez de fazer um ângulo de 90, a gente pode fazer dois de 45 e chegar no mesmo resultado. E por fim, separar espacialmente circuitos de potência de circuitos de sinal, que entra aí a questão da interferência. Porque se eu tenho ali um circuito de sinal, que é aquele circuito que trabalha com valores de tensão e de corrente menores, que só faz mesmo o processamento ou transmissão, amplificação desses sinais, e eu coloco esse circuito perto de um que trabalha com potência, que vai ter aí uma corrente mais elevada, essa corrente elevada gera um campo magnético maior que vai interferir no meu circuito de sinal. Então é importante mantê-lo separado. Seria mais ou menos a ideia de separar em uma instalação predial, em uma casa, separar aí o telefone da energia. Se os dois passarem no mesmo eletroduto, tem a possibilidade daquela corrente do circuito de energia interferir na parte do telefone. Com relação à confecção da placa de circuito impresso, nós temos essa possibilidade de desenvolvimento que aparece aqui para vocês. Então, primeiro, como eu falei, nós temos aqui uma placa isolante e por cima dela existe uma lâmina de cobre, que vai ser responsável por garantir as conexões entre os nossos componentes. Então, normalmente esse desenho é transferido para essa lâmina de cobre que aparece aqui em cima. E aí pode ser feito de algumas formas, igual a gente está vendo aqui, como se fosse um transfer. Ou pode ser feito também usando aí até essa folha de papel ofício aí que a gente usa no dia a dia. Tem várias possibilidades. Depois que essa transferência foi feita, isso significa que as áreas cobertas dessa placa estão protegidas. E aí ela pode ser imersa aqui no percloreto de ferro para fazer a corrosão. Então, toda essa área que foi coberta não será corroída. E essas partes aqui que ficaram descobertas começam a perder o cobre, igual a gente está vendo aqui, ó. Ainda tem um pouco de cobre aqui nessa região, mas a maior parte aqui que está amarelada já perdeu essa parte do cobre. E aí depois disso a gente vai fazer a perfuração e a soldagem dos componentes na placa. Então essa perfuração pode ser feita usando esse perfurador aqui, que funciona como um perfurador de papel, que vocês já devem conhecer aí na prática, ou pode ser feito como furadeira, usando uma broca mais fina também, que consegue o mesmo resultado. E depois vem a soldagem, que é basicamente derreter o estanho em cima do terminal dos componentes, de modo que o estanho, na hora que solidificar, vai unir o terminal com essas ilhas que a gente deixou reservada aqui na nossa placa. E esse processo de transferência do desenho passa primeiro pela limpeza da placa. É necessário passar aqui um bombril para tirar essa camada de oxidação que já está sobre a placa, e depois disso passar um álcool em gel com um pano para poder tirar esses resíduos que ficaram aqui em cima. Depois que isso aqui for feito, a placa vai ter um aspecto bem melhor e a gente já consegue colocar o desenho aqui com uma precisão melhor, né? Ele vai aderir melhor a essa placa. E esse desenho na placa pode ser feito usando uma caneta, um marcador, igual a gente está vendo aí no desenho 1, e esse circuito vai ser desenhado etapa por etapa à mão, o que é bastante trabalhoso e ignora toda essa etapa que a gente viu de confecção da placa num software, né, de ter aí o diagrama e o layout da placa. E é possível também partir desse layout, igual a gente está vendo aqui nesse outro exemplo. O desenho da placa é posicionado sobre a face de cobre e depois é aquecido. No caso que a gente tem um ferro de passar roupa comum, fazendo esse aquecimento,
ou uma prensa térmica, que vai ter o mesmo efeito de uma maneira mais profissional. E aí a ideia é que esse desenho fique preso à placa, e a gente possa fazer igual naquele slide anterior, depois tirar esse papel que aparece aqui. Dependendo do caso, pode ser mais complicado tirar esse papel. E aí poderia ser levado, por exemplo, a água mesmo. A gente coloca essa placa aí com o papel dentro da água e vai tirando esse papel aos pouquinhos, né? Ele vai dissolvendo ali, soltando as partes, até a gente ter na placa só o desenho que a gente está querendo. E depois vem a corrosão, que é feita em uma solução de percloreto de ferro. Esse percloreto é vendido em lojas de componentes eletrônicos em sua forma sólida. A gente compra ele e depois faz a diluição em água. É importante sempre acrescentar percloreto à água, nunca água ao percloreto. Isso vem como uma própria instrução dele, por causa da reação que acontece. Então ele não é só diluído na água, ele reage com a água. Tanto que é comum, colocou o percloreto na água, ela aquece. E é importante tomar cuidado aí na hora de manusear o percloreto. E mesmo depois que ele for utilizado, se a gente for colocar aqui, eu quero usar só metade, ele é diluído em 2 litros de água, eu vou usar só 1 litro para minha solução. Então abriu o pacote aqui, jogou ele na água, depois é necessário lacrar esse pacote de novo, porque o percloreto começa a reagir com a umidade do ar. Então se você deixar ele exposto, ele vai começar a dissolver, né, como se estivesse dissolvendo, porque ele está entrando em contato com a umidade do ar e reagindo. É importante também lembrar que essa solução usada aqui pode ser reutilizada. Então é comum guardar ela em uma garrafa de plástico, depois de um tempo precisou de novo, coloca ali para corroer outra placa. E é claro que ela enfraquece com o uso. Quanto mais usos nós fizermos, pior vai ficar essa solução, até chegar o momento dela ser descartada e a gente ter que preparar outra. Então agora a gente está vendo aqui, ó, colocou ali numa vasilha de plástico, para não ter problema de corrosão na vasilha, nem nada do tipo. Colocou a placa lá dentro, ela começa a perder o cobre. E é importante também, né, como uma regra de segurança, não usar nada nas mãos enquanto estiver usando o percloreto. No caso, alianças, anéis, relógios, né, tirar tudo para poder trabalhar e não ter nenhum problema nesse sentido. E temos aqui a questão da prototipadora de PCI, que eu falei com vocês que é outra possibilidade, né? Em vez de fazer a corrosão, a gente pode usar essa prototipadora para remover as partes que não são necessárias de cobre. E aí a ideia é que ela funciona como uma fresadora. Então a gente coloca a placa lá dentro e ela já vai com a broca, uma broca de tamanho reduzido devido às dimensões da placa, e ela já vai removendo as áreas de cobre aqui. Então a ideia é que a gente faça esse projeto, igual eu falei com vocês no caso do Deep Trace, a gente vai ter esse desenho das ilhas e das trilhas, e depois a gente vai usar um programa para fazer a conversão desse desenho em código, de modo que a prototipadora entenda onde que é necessário remover e qual é a broca usada para cada trecho ali daquele circuito. Se é necessário mais exatidão, a broca tem que ser menor. Se é necessário remover uma área maior, aí a gente já usa uma broca maior também. Ou seja, é tudo proporcional de acordo com o que é necessário utilizar aí na nossa placa. E aqui a gente tem a etapa de perfuração. Pode ser esse perfurador convencional, como eu falei com vocês, parece aí um perfurador de papel. Pode ser feito com uma furadeira manual ou uma furadeira de bancada, igual a gente está vendo nesse último exemplo aqui. E temos a etapa de soldagem, que trabalha com esse fio de solda aqui, que é feito de estanho, que é um material que passa por estado líquido com uma temperatura relativamente baixa. Ou seja, usando aqui o ferro de solda, a gente consegue fazer a fusão desse fio de estanho. E a ideia aqui é a seguinte, nós vamos ter o terminal do componente atravessando a placa, igual nós vimos aqui, então nós temos solda de um lado e os componentes do outro lado. E agora é necessário aquecer esse terminal junto com a ilha, onde ele vai ser soldado, igual a gente está vendo aqui com o ferro de solda, tem a pontinha dele aqui. Então esse ferro de solda aquece tanto a ilha quanto o terminal do componente, e depois a gente vem com o fio de estanho para esse fio derreter aqui, e depois a gente tira o fio e tira o ferro de solda. Então o estanho volta ao seu estado sólido e faz a conexão elétrica e mecânica entre o componente e a placa de circuito impresso. E aqui do lado nós temos um suporte de placa de circuito impresso, que é colocado aqui na mesa ou na bancada, e a placa fica aqui entre essas duas hastes. E aí a gente fica com as mãos livres, né, para poder usar o estanho e o ferro de solda ao mesmo tempo. Dependendo aí do circuito, vai ser necessário remover um componente. Vamos supor, aconteceu ali a queima de um componente, um transistor está estragado. Eu quero tirar ele do circuito para substituir por um novo. Então a gente pode usar aí esse sugador de solda, que como o nome sugere, né, vai fazer a remoção da solda no estado líquido.
Então a gente arma ele aqui, desce esse pistão aqui até ele encaixar. Depois faz a fusão da solda que a gente quer remover usando o ferro de solda. E quando a gente apertar esse botão aqui, né, com o bico próximo à solda que foi derretida, apertando esse botão, esse êmbolo aqui sobe e aí ele suga esse estanho aqui para dentro e a gente pode remover o componente depois. Outra possibilidade é essa malha, que a gente está vendo aqui, essa malha de cobre, que faz algo parecido. A gente derrete o estanho que está aqui usando ferro de solda e a própria malha já começa a absorver ele. O estanho começa a se aderir a essa malha e o componente fica livre. Aí é claro que a malha vai acabando, né, no sentido de que eu não vou poder usá-la outras vezes, porque ela vai ficando cheia de estanho, igual a gente está observando aqui nessa parte da frente dela. Aqui para trás ainda vai poder ser usada. Então ela vem numa espécie de rolo, igual a gente está vendo aqui também, para ser utilizada aí na remoção dos componentes do circuito. Quando a gente estiver falando de componentes que tenham mais terminais, igual esse caso aqui de um circuito impresso, a malha vai ser mais adequada. E eu vou falar com vocês também um pouco a respeito do Deep Trace, que é o programa que a gente vai usar para fazer esses projetos de placa. Então ele é um programa gratuito que vocês conseguem encontrar na internet de uma forma muito fácil. Eu vou disponibilizar o link para vocês aqui também. A instalação dele é super tranquila. E aí o que vai ser, vamos dizer assim, a parte que requer mais atenção é exatamente o uso dele. Como que a gente vai montar esses diagramas e como que a gente vai montar depois a placa, o layout da placa de circuito. Então, só para vocês já terem uma ideia aqui, ele funciona de forma muito parecida com o Tina, na hora que a gente vai montar o diagrama de circuito. A diferença é que ele não faz simulações. Então, se a gente precisar simular alguma coisa, vamos continuar usando o Tina, mas na hora de montar a placa ou fazer o projeto da placa, a gente vai usar aqui o Deep Trace. Então, ele tem lá as suas bibliotecas com os componentes, a gente vai acessar essas bibliotecas, escolher os componentes e fazer a conexão entre eles até chegar no diagrama que a gente precisa. E depois de tudo pronto, a gente vai fazer a conversão dele para a placa de circuito impresso. Então vocês vão ver, né, assim que abrir o Deep Trace, vocês vão ter aí a parte do esquemático, que é onde a gente vai construir o diagrama, com aquelas simbologias que nós já vimos aqui durante as aulas. E quando tudo estiver pronto, nós vamos passar para o PCB Layout, onde a gente pode construir uma placa do zero, que é possível, mas não é muito interessante, porque nós podemos começar com o esquemático, que vai dar uma clareza muito maior. E depois disso, é possível também, dentro desse PCB Layout, a partir de um esquemático, continuar ali a montagem da placa. Então, sempre que vocês abrirem o Deep Trace, ele vai mostrar essa tela inicial aqui. E aí você vai ver o que você quer fazer. Montar um esquemático, montar o PCB, ou a gente pode criar componentes, tanto para a parte esquemática, que é onde a gente vai colocar aí simbologias novas que não aparecem no Deep Trace, ou a gente precisa aí devido a um componente que realmente não está na biblioteca, ou um componente que a gente está usando ali no circuito, que vai resumir uma parte dele, é um bloco do meu circuito, eu quero colocar ele no meu diagrama, eu posso vir aqui nesse componente editor, né, e criar esse componente que eu quero colocar. E aí depois tem a questão do encapsulamento. A gente pode criar um encapsulamento novo nessa opção aqui, para colocar lá na nossa placa de circuito impresso. Mas de maneira geral, essas duas primeiras opções aqui vão ser as mais importantes para a gente. Montar ali o nosso esquemático e depois montar o layout da nossa placa. E aqui está o link de download do Deep Trace. Ele é gratuito, né? Como eu falei com vocês, é só entrar lá e baixar para vocês começarem a trabalhar com ele. Ele tem opção para Windows e Mac. Então depois vocês deem uma conferida. Eu acho que todo mundo aí vai poder usar. E para poder ilustrar essas conexões, esse uso do Deep Trace, eu separei aqui para vocês um circuito oscilador. Então, um circuito bem simples, trabalha com componentes que nós já conhecemos. Temos então uma fonte de tensão de 9 volts, 4 resistores, 2 de 220, 2 de 330K, 2 LEDs, 2 capacitores de 3,3 microfarad e 2 transistores bipolares de junção. Nós já trabalhamos também com ele aqui na nossa disciplina. Então a ideia desse circuito é fazer os LEDs piscarem de forma alternada. Então vai começar com um LED aceso, depois de um tempo ele apaga e o outro LED acende e eles vão ficar sempre oscilando dessa forma enquanto o circuito estiver em funcionamento. Isso se dá devido à questão da carga dos capacitores. Então quando o capacitor estiver carregado, ele vai permitir a condução de corrente de um lado e vai descarregar enquanto o outro está carregando. Ou seja, sempre que eu tiver um capacitor carregado aqui no meu circuito, ele garante a condução de um transistor e depois disso
a gente vai ter aquele LED ele aceso durante um tempo, até o processo se inverter para o outro lado do nosso circuito. Então vamos ver aí no DIP3 como que isso vai ser feito. Eu montei aqui primeiro o circuito no Tina para a gente verificar o funcionamento dele. Depois a gente vai para o DIP3 fazer a montagem do esquemático e da placa propriamente dita. Então o circuito está todo aqui montado. A fonte de 9 volts, os resistores, capacitores, os LEDs e os transistores aqui embaixo com o modelo adequado também. Lembrando que para mudar o modelo do transistor, é só clicar nele 2 vezes. Onde está escrito aqui Type, vocês vão clicar nos 3 pontinhos e escolher o modelo dele aqui nessa coluna, nesse quadro aqui do lado. Então o modelo aqui é o 2N4401. Só vir aqui procurar ele e clicar nele para usá-lo sem problema. Ok? Ok. Aí o nome dele aparece aqui do lado também. Então agora eu quero verificar como que essa simulação está funcionando. Coloquei um voltímetro em cada LED, porque já que os LEDs vão acender e apagar, eu consigo ver isso por meio do nível de tensão que eu tenho nesses LEDs. Então agora eu venho aqui em Análise, Transiente, e aqui eu escolhi um intervalo de tempo entre 5 e 6 segundos para eu verificar como que esse circuito está funcionando. Clicando em OK, ele me mostra aqui então, ó, como que o circuito funciona. Uma curva, essa curva marrom é de um LED e a curva verde é do outro LED. Então percebam que eu tenho um LED aceso, aqui tem uma tensão nele que vai conseguir fazer com que ele se acenda, é um pouco mais de 1,5 volt, ele já vai conseguir acender. E aí, durante um período de tempo ele ficou aceso, acabando aquele tempo ali eles se invertem. O LED que estava apagado, igual a gente está vendo aqui, né? O LED da curva marrom estava apagado, agora ele está aceso. E aí, mesma coisa, ele vai permanecer aceso por um tempo, e depois o LED da curva verde volta a ficar aceso. Então eles vão ficar oscilando. Numa hora eu tenho um LED aceso, no outro momento é o próximo LED. E eles vão sempre alternando enquanto aquele circuito estiver ligado. Visto o funcionamento do circuito, agora a gente vai fazer a placa de circuito impresso para ele. Agora, abrindo aqui o DIP3, vocês vão ter essa janelinha, como eu já tinha mostrado para vocês, e clicando aqui na primeira opção, vai abrir essa janela do programa para edição do diagrama. E aqui nós temos o seguinte: essas duas colunas aqui da esquerda nos mostram os componentes. A de cima aqui está mostrando as famílias. Então dentro de cada grupo desse aqui eu tenho uma série de componentes. Depois que eu escolher a família, é só vir aqui embaixo e clicar no componente que eu estou querendo procurar. E outra possibilidade também é ligar o filtro. Então eu clico aqui e procuro um componente dentro das bibliotecas do Tina. Outra possibilidade também é o uso do filtro. Então eu clico aqui e procuro em alguma biblioteca do DIP3 qual é o componente que eu estou querendo. Então eu posso vir aqui e pesquisar dentro de uma biblioteca específica, igual eu selecionei essa General aqui no início, é ela que apareceu aqui, ou posso colocar todas as bibliotecas. Então vamos supor, se eu quiser encontrar aqui um certo componente, uma fonte de tensão, eu venho aqui e escrevo source e mando aplicar filtro. Então ele vai procurando aqui, ó, as fontes de tensão para mim. Todos os componentes que tiverem alguma relação com fonte de tensão vão aparecer aqui do lado. Isso daí vale tanto para tensão contínua quanto para tensão alternada. Nesse exemplo que eu passei para vocês, a gente está interessado em usar uma fonte de tensão contínua de 9 volts. Então é ela que eu vou procurar aqui. Espera chegar no 100% e a gente consegue visualizar esses modelos. Beleza, agora eu posso fechar aqui o filtro e olhar os modelos que ele me apresentou. Então, clicando aqui, eu vejo o componente e o encapsulamento dele. Então, olha só, é o símbolo de terra, não tem encapsulamento. Depois, eu tenho aqui uma fonte de tensão dependente, uma fonte alternada, fonte de corrente e por aí vai. Então, a gente quer uma bateria. Aqui, ó, podemos usar um desses dois modelos que já vai atender a gente. Então, clico aqui, levo aqui para dentro do meu espaço, né, para montagem do diagrama, clico aqui dentro uma vez, a bateria já foi posicionada. Aí eu posso clicar nela e girar. Aí eu posso clicar aqui nesse...
eu posso clicar agora nessa bateria, selecionar ela, clicar com o botão direito e mandar rodar, né? Ou posso simplesmente apertar a tecla R, eu já consigo fazer a mesma coisa. Então a bateria já está posicionada. Depois a gente vai verificar essa questão do encapsulamento. Vamos montar primeiro o diagrama, tal como ele é apresentado para a gente. Então naquele modelo nós temos resistores. Os resistores estão aqui na aba General. Ele aparece aqui como Res. E aí a gente vai ver o seguinte, ó, o resistor já tem seu encapsulamento. Então esse primeiro encapsulamento aqui é um resistor de 7,62 milímetros. E nesse momento é importante vocês medirem o resistor que vocês vão usar no circuito de vocês e verificar qual é o tamanho dele, ou seja, qual é a distância de um terminal até o outro que vai ser mais adequada aqui para a gente. Para o resistor que eu tenho aqui, essa distância de 10,16 é o mais adequado, que é para o resistor de 1/4 de watt. Então eu vou trabalhar com ele. Clico aqui no resistor 40 e posiciono ele aqui no meu diagrama. Eu sei que eu vou usar 4 resistores, então já posso colocar os 4 aqui de uma vez. Pronto, clicando com o botão direito eu tiro a seleção do resistor. E agora eu posso rodar todo mundo ao mesmo tempo. Nós temos também o capacitor de 3,3 microfarad, que pode ser obtido aqui também na mesma aba General. E aí eu vejo aqui o seguinte, os capacitores que nós temos, vem aqui do lado a distância entre os terminais. Então tem vários modelos, 5.08, 6.35, e aqui embaixo eu consigo ver o formato desse capacitor. O que nós temos aqui, como exemplo, nesse de 3,3 microfarad, é um capacitor eletrolítico com uma distância entre os terminais de 2.08, ou 2.54 na verdade. Seria 5.08 ou 2.54. Essa é a distância que a gente tem. Só que ele não tem esse formato, ele é um capacitor eletrolítico, então o contorno dele, que é essa parte verde, é um círculo. Aí eu vim aqui procurando o eletrolítico, que é exatamente o que nós temos aqui. Então são esses modelos. E a distância entre os terminais é exatamente de 2.54. Então eu cliquei aqui, posso colocar meu capacitor agora no circuito. São 2 capacitores, aparecem aqui, posso rotacionar a tecla R e deixar os 2 aqui esperando também. E agora temos o transistor. O transistor é o 2N4401. Eu posso buscar ele aqui também no filtro. Em todas as bibliotecas eu procuro o 2N4401. E aplico o filtro. Vou esperar ele aparecer aqui do lado. Ou eu poderia procurar aqui na biblioteca, tem uma biblioteca chamada transistor NPN. Aí dentro dela eu encontraria esse modelo porque eu sei que ele é NPN. Então apareceram aqui os transistores. Aqui eu consigo ver o encapsulamento dele. E o encapsulamento se chama TO92. Como a gente está vendo aqui. Será que é o encapsulamento correto desse transistor? A gente pode pesquisar no Google. Então já fiz aqui a pesquisa. Esse é o datasheet do transistor 2N4401. E observando aqui as características dele, tem todos os dados que a gente precisa. E aqui no início ele mostra o encapsulamento. E é exatamente o TO92 que o Deep Trace mostrou para a gente. Então está tudo correto. Eu posso usar esse transistor aí sem problema algum. Então vou selecionar ele aqui e colocar no meu circuito. São 2 transistores desses. Botão direito para cancelar. Usando aqui a rodinha do mouse a gente consegue mexer no zoom. Com o terceiro botão aqui a gente faz a movimentação da tela. Então nós temos a fonte, temos os resistores que vão ser usados, ficou faltando aqui os LEDs. A gente pode vir aqui também e mandar buscar o filtro LED. Já até apareceu, não precisa nem esperar o filtro acabar, eu posso parar o filtro, fechar ele e vir aqui selecionar o LED que nós vamos usar. Então percebam que ele tem um encapsulamento aqui também, LED 100, e aí não informou qual é a distância entre os terminais dele. Mas eu posso fazer o seguinte, para qualquer componente, se eu quiser ver o encapsulamento dele, eu posso clicar aqui 2 vezes no componente e escolher a opção Attach Pattern, que seria para ver o encapsulamento dele, como é que isso daí está conectado. Então, olha só, esse terminal aqui é o terminal 1 do LED e esse terminal aqui é o 2.
Agora, se eu quiser ver o tamanho, eu posso vir aqui em Check Pattern Dimensions. Vem normalmente assim, eu clico e clico aqui nessa régua. Aí eu posso ligar de um terminal até o outro. E ele me indica, aqui embaixo, ó, me indica que tem 2,54 milímetros de um terminal até o outro. Então esse é um LED daquele formato mais típico que a gente vê aí no dia a dia. Então está adequado, posso fechar, ok. Se eu quiser ver outro encapsulamento, por exemplo, do resistor, clico aqui 2 vezes, Attach Pattern, e olha aqui as dimensões. Clico na régua e vejo que ele tem aqui 10,16 de um terminal até o outro, ou seja, exatamente o que ele tinha prometido para mim lá no nome dele. Então está tudo correto. Agora a gente pode fazer a montagem do circuito. Então nós temos os dois LEDs ligados a esse resistor aqui da extremidade. Aí detalhe, né? Para fazer conexão é a mesma coisa do Tina. Clico numa extremidade, levo até a outra e clico de novo. Aí ele já seleciona aqui para a gente essa opção do condutor, né? Do fio que vai ligar aí os componentes. Então eu clico aqui de novo para ficar na mesma altura. Agora eu posso clicar aqui, conectar no próximo resistor. ESC cancela, né, a ação. E eu vou clicando aqui, conectando todo mundo à fonte de tensão, ao positivo da fonte de tensão. Depois disso, se eu quero mexer de novo no componente, é só clicar aqui na setinha e agora eu posso trabalhar com ele normalmente. Depois nós temos a questão dos capacitores. O capacitor aparece com positivo aqui voltado para a esquerda e esse com positivo voltado para a direita. Esse resistor liga aqui no capacitor e esse outro liga aqui embaixo. Para ficar mais organizado, a gente pode manter ele aqui, ó. E o segundo capacitor é a mesma coisa. Vem aqui nesse resistor e no LED. Agora nós temos que colocar os transistores no circuito. O primeiro transistor vem aqui, depois na fonte. E o segundo transistor vai seguir uma ideia muito parecida. A questão é que primeiro a gente precisa espelhar esse transistor aqui. E aí, clicando com o botão direito, a gente vê que tem a opção aqui de flip. Eu quero espelhar ele na horizontal, para ele ficar virado para o outro lado agora, ao contrário desse primeiro transistor. Então agora a gente conecta aqui no terminal negativo da fonte e aqui no LED. E para terminar, essa base vem aqui e essa base vem desse outro lado. Aí para os condutores aqui não ficarem confusos, a gente pode subir isso aqui um pouquinho para diferenciar os dois. Então já tenho aí os componentes na posição correta. Agora eu preciso indicar os valores, porque por mais que esse circuito aqui não seja simulado no Deep Trace, nós vamos querer guardar essa informação. Eu vou imprimir esse circuito, ele é um documento que eu quero guardar. Então posso fazer aqui o seguinte, clicando aqui na setinha de novo, eu posso colocar nome nos meus componentes. Então, no caso, nome e valor de referência, né? Então está aqui, ele é o R4 e o valor dele é de 220 ohms. Então, ok. Para o valor do componente aparecer, igual eu coloquei aqui o 220, mas não apareceu aqui do lado de fora do nosso circuito. Eu vim aqui em View, dentro de Part Markings aqui eu escolho o valor como mostrado. Mando ele mostrar o valor também, ok. Então agora ele colocou aqui o 220. Esse outro resistor, eu venho aqui no valor dele, também 220. Agora vai mostrar o valor para todo mundo. E vou colocar o valor das outras resistências também. 330K para esses dois resistores aqui do meio. Os nossos LEDs, o capacitor é de 3,3 micro. O outro também. E os transistores são do tipo 2N4401. Então, eu posso pedir para ele mostrar o nome, por exemplo. Posso vir aqui de novo em View, Part Markings, e agora mostra para a gente o nome. Só que ele vai mostrar o nome de todo mundo. Isso pode ficar um pouco bagunçado, igual a gente está vendo aqui. Então, posso tirar isso
e escrever aqui 2N4401 no lugar do valor que ele me mostra aqui também do lado de fora. E aqui a mesma coisa. Mesmo que não seja um valor, né, mas é uma referência, igual a gente está vendo aí. Beleza, então agora o nosso circuito esquemático, né, o nosso diagrama está pronto. A gente vai fazer a conversão dele para o PCB. E aí é o seguinte, a fonte que a gente colocou aqui, essa bateria, que inclusive tem 9 volts, é bom colocar aqui também, nós precisamos de um encapsulamento para ela, porque até agora ela não tem encapsulamento. Então a gente pode fazer o seguinte, escolher um encapsulamento para ela aqui nessa coluna do lado, que pode dar algum trabalho, né, até a gente encontrar o encapsulamento correto, porque isso aqui são famílias. Depois é que eu vou entrar aqui em cada encapsulamento, eu tenho que fazer a conexão dos terminais, e isso pode dar um pouco de trabalho. É mais interessante, então, a gente remover essa fonte do circuito e, no lugar dela, utilizar um conector. Por que isso é necessário? Na nossa placa, nós não vamos colocar uma bateria em cima dela, uma fonte em cima dela. Então, normalmente, essa alimentação vai vir de alguma coisa externa, mesmo que sejam pilhas. Essas pilhas são conectadas ao circuito por meio de um conector. Então, nós temos ali normalmente cabos que vão conectar o suporte da pilha até esse nosso circuito. Aí a gente pode vir aqui na aba General e descer aqui abaixo dos resistores para encontrar os conectores. Então, tem conectores de várias vias. Eu preciso de um que tenha 2 vias, porque a fonte tem positivo e negativo. Vem aqui então, faço a conexão e aí ligo ele na parte de cima aqui positiva e na parte de baixo negativo. E eu posso afastar aqui que ficou muito em cima. Beleza, então agora eu tenho os meus componentes posicionados. O encapsulamento eu posso verificar aqui do conector, por exemplo. O encapsulamento dele é esse aqui com 2 vias. E eu tenho uma distância aqui de 2,54 milímetros. Se eu precisar de um conector maior, eu posso procurar aqui na biblioteca. Ou, como eu falei com vocês, existe a possibilidade de criar componentes novos. Então eu poderia criar um conector desse para usar aqui no meu circuito. Aí a gente pode deixar isso para um outro momento. Vamos trabalhar por enquanto com os elementos que nós já temos aqui no DIP3. Aí vocês vão salvar o circuito o tempo todo, né, para não perder nada. E depois vocês vão vir aqui em File e mandar converter para PCB. Então clicando aqui, ele já vai abrir agora o DIP3, né, na parte de PCB. E a gente vai conseguir levar esse nosso diagrama para lá. Lembrando que os encapsulamentos é que vão aparecer nessa segunda parte aqui do DIP3. Então só clicar aqui em OK. E agora nós já temos aqui todos os nossos componentes. Tudo que a gente usou na nossa placa apareceu aqui. Então os 4 resistores, os 2 LEDs, os 2 capacitores e os 2 transistores. E o nosso conector, que é a nossa fonte de tensão. Um detalhe importante a ser observado aqui é o seguinte. O conector deve ficar sempre próximo à borda da placa. Então eu vou colocar ele aqui, ó, de modo a não embolar as conexões, né? Porque se eu colocasse ele desse jeito, ó, eu estou cruzando os 2 fios. Não é interessante. Então eu vou colocar assim que ele já fica organizado. E agora eu vou começar a distribuir aqui os meus resistores. Percebam que eles têm uma conexão aqui na parte de cima. Então é melhor deixar eles nessa posição aqui, ó, que a conexão já fica mais clara e ele vai fazer ela com mais facilidade. Detalhe, né, pessoal, que por enquanto essas linhas que aparecem aqui são só uma memória dele. Ele só está me indicando onde as trilhas devem aparecer. Ou seja, vai ter uma trilha no final das contas que vai sair desse terminal do conector e chegar até esse terminal do resistor. Mas por enquanto, eu não estou preocupado nos locais que essa trilha vai passar. Eu só sei que essa conexão existe. Então primeiro eu faço a disposição dos componentes. Quando essa disposição estiver pronta, é que eu vou mandar ele fazer o roteamento. Ou seja, é nesse momento que ele vai fazer a conexão dos componentes usando aí as trilhas. Então a gente vai colocar tudo aqui da forma mais compacta e organizada possível. E a gente vai chegando aí num circuito menor. É claro que eu tenho que tomar cuidado. Não adianta eu fazer um circuito mínimo, colocar tudo bem embolado. Por quê? Eu vou precisar de trilhas passando por aqui. Então se eu coloco 2 componentes muito próximos, eu começo a prejudicar esse desenvolvimento do meu circuito. Se vocês quiserem uma exatidão um pouco menor para esses componentes ficarem mais alinhados, a gente pode vir aqui em Grid e escolher um grid maior para trabalhar. Por exemplo, um grid
com o dobro do tamanho, que aí os componentes agora não têm tanta mobilidade. Então, se a gente quiser uma mobilidade menor para esses componentes, para ficar mais fácil de organizar, porque senão fica complicado. Coloquei um resistor aqui, aí o outro eu tenho que ficar ajustando aqui até ficar na mesma altura. A gente pode fazer uma coisa melhor, que é vir aqui em View, pedir para ele colocar o grid, e agora a gente trabalha dentro do grid. Então fica mais fácil de posicionar esses componentes com a mesma altura. Se tiver ficado um grid muito grande, a gente pode mudar a largura dele. Eu vou mudar aqui em Grid Size. Eu posso usar distâncias menores. Estou com 5, posso colocar 1.27. E aí meus resistores agora vão ficar melhor posicionados. Eu garanto que a altura ali é a mesma para eles. O mesmo vale para os outros componentes. Então tem aqui esse LED. Se eu rotacionar ele fica melhor. O capacitor, o outro capacitor e por fim o último LED. Então eu posso colocar os transistores mais próximos também. Beleza, então eu já tenho os componentes todos em seus lugares. Agora eu posso pedir para o programa fazer o roteamento. E para esse roteamento eu venho aqui em Route e venho primeiro em Auto Router Setup, que é para eu escolher as configurações de como esse roteamento vai acontecer. Então ele me sugere aqui o seguinte, ó, os ângulos que eu vou usar. Então eu vou colocar 90 e 45, apesar de que os de 90 depois a gente vai corrigir. Aqui ele pergunta o número de camadas. É uma camada só, considerando que a gente tem uma placa simples de cobre, ela só tem cobre de um lado. Eu poderia ter uma placa dupla que tem a camada de cobre dos dois lados, e é possível fazer até placas que tenham várias camadas, mas aí já é um processo mais complicado, né? Nesse processo manual que a gente trabalha aqui, não vai ser possível fazer com várias camadas. E aí tem algumas outras opções aqui, mas por enquanto a gente não precisa preocupar não. Só colocar OK. E agora eu mando rodar esse route, né? Eu venho aqui em route de novo, Run Auto Router. E OK, ele fez aí o roteamento da minha placa. Então olha só, ele já fez as conexões corretas, como eu falei com vocês, né? Esse terminal da minha fonte tinha que conectar aqui em cima, então a conexão já foi feita. Só que essa placa ficou com umas trilhas um pouco esquisitas, né? Elas estão muito diagonais. A gente precisa ajustar isso aí. E aqui nós temos o seguinte, essa face que nós estamos vendo é a face dos componentes. Então aqui eu posso ajustar os componentes, igual a gente já viu. Se eu quiser trabalhar com as trilhas, eu preciso, entre aspas, virar essa placa. Eu preciso agora falar com o programa que eu vou usar a parte de baixo. Então eu venho aqui onde está Top, que é a parte superior, vou para Bottom, que é a parte inferior. E agora eu consigo trabalhar com essas trilhas. E vou fazer aqui os ajustes. Então temos aqui um ângulo de 90 graus. Como é que eu posso eliminar esse ângulo? Eu desço aqui um pouquinho e aqui do outro lado eu mando, com o botão direito, né, adicionar nó. Agora eu tenho dois nós, posso fazer dois ângulos de 45 graus para essa trilha que está passando por aqui. Então agora ela ficou organizada. Essa aqui também não tem segredo. Essa daqui a gente consegue dar uma melhorada. Então está muito próximo aqui, a gente pode afastar isso um pouco. Pode passar aqui em cima. E detalhe que não tem problema elas passarem no meio dos resistores, igual a gente está vendo aqui, ó, passou no resistor. Lembra que a trilha está de um lado da placa e o resistor está do outro. Então eles não se encontram. Não tem problema nenhum deixar dessa forma aí. E a gente vai organizando os nós. Uma tarefa que exige um pouco de paciência. E tem que encontrar os problemas aqui, ó. O próprio roteamento automático dele já fez isso. Cruzou duas trilhas. Não pode. Então a gente vai ter que puxar essa trilha aqui para baixo e impedir esse problema que estava acontecendo ali. Então já não está cruzando mais, né? Que ficou adequado para a distância que a gente tem. E aí é só ir organizando agora. Não tem segredo não. Então, essa trilha aqui ficou legal. Essa aqui está bem diagonal, não é interessante. Essa aqui a gente vai mexer primeiro. E aí a gente vai ajustando aqui. Então eu vou pular essa parte para vocês não terem que esperar isso tudo.
Beleza, então eu organizei aqui as trilhas, seguindo aquela ideia dos ângulos de 45 graus. Aqui embaixo ele ainda está indicando erro, mas não está mais conectado, igual a gente está vendo aqui. Então não tem problema. E aí é o seguinte, para fechar a placa, então a gente precisa da área de cobre, que aparece aqui, ó. Place Copper Pour. Então, vou clicar aqui nos 4 cantos da placa. E quando eu clicar aqui no último canto, eu aperto Enter. Que ele vai me mostrar essa janela aqui. Então, olha só, vou colocar as características de preenchimento. O preenchimento é sólido. E aí ele já tem aqui uma distância para as trilhas, né, de 2 milímetros. A gente pode até diminuir isso daqui um pouquinho, porque a tensão da fonte tem um valor pequeno. A conectividade aqui, nós vamos mandar conectar a qual ponto do nosso circuito. É só voltar lá no nosso diagrama e observar aqui qual é o negativo da nossa fonte. O negativo é esse daqui, ó. Então, qual é a net dele, né? Qual é o número dele? É a net 7. Posicionando o mouse aqui eu consigo ver isso. E aqui do lado também aparece. Se eu selecionar, né, aparece que net 7. Então agora eu venho aqui e seleciono conectar a qual rede, né, a qual ponto do meu circuito, a qual trilha? A 7. Então, ok. Aí ele fez o cobre, né, a área de cobre, tem 1 milímetro entre o cobre e as nossas trilhas, então está adequado. E aí pode ficar naquela questão, né, mas aqui cobriu, ó. Aqui tinha uma trilha que ela foi coberta. Então está errado isso? Não está, por quê? Ela é a net 7. Então quer dizer o que? Eu estou conectando a área de cobre na net 7. Isso significa que o negativo da minha placa é agora a nossa área de cobre. E como eu falei com vocês, isso é bom porque ajuda aí a prevenir algumas questões referentes a interferências, a ruído que pode aparecer nesse circuito devido a campos externos. E aí já está pronto então a nossa placa. Tem aqui os componentes, que é a parte do top, e o bottom, que é a parte das trilhas e ilhas. Pessoal, e para encerrar, eu vou deixar esse trabalho para vocês me entregarem em dupla. Então, trabalho PCI em dupla para o dia 21/10. Ele vale 10 pontos e vai contar como atividade da aula de hoje. Então, só tem essa daqui para me entregar daqui praticamente um mês, 21/10. E aí vocês têm aqui o seguinte, dado um circuito de sensor de luminosidade a seguir, pede-se. Então, vocês têm um circuito com todos os componentes, tudo adequado, e aparece aqui um LDR. Esse LDR, vocês vão investigar o que é isso, pesquise informações a respeito do componente LDR e explique para que serve e como funciona. Depois de entender o LDR, vocês vão explicar como que esse circuito funciona de acordo com a luminosidade que incide sobre o LDR. Esse R aqui é de resistência. Então vocês podem colocar um resistor no circuito para simbolizar esse LDR, não tem problema não, só coloca o nome certo nesse resistor. Depois peça aqui, ó, faça o diagrama esquemático do circuito no software Deep Trace e apresente, ou seja, aquela primeira etapa que a gente viu. Depois faça a PCI no software Deep Trace e apresente seu desenho completo, com os componentes, e o desenho apenas das trilhas e ilhas, que é daquela parte final que a gente chegou lá e eu mostrei para vocês. Então, vocês vão ter um tempo razoável para fazer esse trabalho. Tem horário de atendimento na semana que vem. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail e por chat aí do AVA, não tem problema algum, fórum, e a gente vai conversando a respeito. Então, no mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.